Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Graziele de novo, continuando o vídeo das estratégias corporativas, e eu estava falando no vídeo anterior sobre integração vertical, né? Eu terminei falando que integração vertical é meio que o contrário de terceirização. Por quê? Terceirizar é passar para uma outra empresa, passar para uma outra pessoa realizar aquela etapa do trabalho. E integração vertical é o contrário, é você, empresa, realizar aquela etapa. Então, pensa só, toda vez que você contrata, por exemplo, um caminhão para fazer a entrega dos seus produtos, você está terceirizando, né? Você está contratando uma empresa de transporte para fazer o transporte dos seus produtos, você está terceirizando, ou seja, ao invés de integrar, você está desintegrando, terceirizando essa atividade. Toda vez que você, de repente, deixa de vender o seu produto na sua loja para vender no supermercado, de alguma forma também você está desintegrando a sua cadeia produtiva. Se você, ao invés de produzir a sua matéria-prima, precisa comprar a matéria-prima de alguém, então também é uma desintegração. Você está terceirizando de alguma forma essas atividades. E aí, olha, tem a terceirização, mas da terceirização a gente pode ter uma quarteirização. Nossa, como é assim? Pois é, você, imagina só que você terceiriza o seu serviço de TI, de tecnologia da informação da sua empresa, para uma empresa externa, para uma empresa vir aqui cuidar desse serviço. E aí essa empresa, de repente, terceiriza uma determinada atividade do serviço de TI, por exemplo, para fazer um cabeamento, né, para instalar uma rede física. A empresa é responsável, ela é especializada em fazer gestão de TI, mas ela não manja muito de fazer cabeamento. Então ela vai e quarteiriza, contrata um outro cara para fazer o serviço ainda na tua empresa. Gente, ambiente de negócio tem de tudo e tem oportunidade para fazer qualquer coisa. Quer dizer, qualquer coisa não, muita coisa. Mas enfim, escolher entre integrar ou terceirizar é uma decisão que a empresa tem que tomar olhando sempre para os benefícios que você vai encontrar nisso. Então, muitas vezes, você terceirizando a atividade, você consegue economizar dinheiro com isso, você tem custos mais baixos, porque o cara para quem você está terceirizando, ele teoricamente, ele é melhor que você na atividade que ele faz, ele é especializado naquilo, então ele vai conseguir fazer o trabalho com mais eficiência, com mais agilidade, com desempenho melhor e um custo mais baixo também, que se você for fazer. Pensa a questão da matéria-prima, né? Imagina só que uma empresa que precisa fabricar, sei lá, copinho plástico, né? Se essa empresa tiver a matéria-prima para você trabalhar com plástico é petróleo. Então imagina só, se uma empresa que for produzir copinho plástico, se ela for pensar que, puxa vida, para produzir o copinho plástico eu também preciso produzir o petróleo, então, peraí, né? Então já diversificou o negócio de muitas formas. Então, muitas vezes, é mais vantajoso você terceirizar e outras vezes é mais vantajoso você manter internamente. Quando que é mais vantajoso manter internamente? Quando a gente está falando, por exemplo, de segredos industriais. Dificilmente uma empresa vai ficar terceirizando departamento de pesquisa e desenvolvimento. Dificilmente uma empresa vai terceirizar a manufatura, até porque aqui no Brasil a gente tem algumas restrições para a terceirização das atividades. Pode ser que daqui a algum tempo as restrições legais elas sumam, mas hoje a gente ainda tem uma preocupação, digamos assim, com a atividade fim, ou seja, a atividade principal da empresa. Então precisa pesar muito bem o que é que terceiriza, o que é que eu faço aqui dentro da empresa. E certamente decidir com isso em cima de custos acaba sendo um grande driver, né? Um grande determinante dessa decisão, beleza? Bom, eu falei então de integração vertical, mas eu gostaria de fechar esse vídeo falando de uma outra estratégia corporativa que cada vez mais nós observamos a ocorrência delas nos mercados, principalmente quando se fala de economia criativa, economia colaborativa, que são as alianças ou parcerias estratégicas. O que é uma aliança ou parceria estratégica? É quando duas organizações elas resolvem, de comum acordo, compartilhar
conhecimentos, recursos, pessoas, projetos, enxergando que juntas elas conseguem fazer resultados melhores do que se forem separadas. Mas veja só, a aliança ou parceria estratégica, ela é essa, digamos assim, junção das empresas para um determinado objetivo e por um tempo específico. Então, não é um negócio para sempre, é ad infinitum, tá? Tô falando isso por quê? Porque na outra videoaula eu falei sobre fusão. E aí você pode confundir. Ah, professora, mas fusão as empresas também não se juntam? Elas se juntam, mas no caso da fusão, essa junção é uma junção contratual. São duas empresas que deixam de existir para existir uma empresa nova. Na parceria estratégica, não. Na parceria estratégica, você tem duas empresas que se juntam, mas elas se juntam para uma determinada atividade e fazem aquilo acontecer e depois, separa cada um para o seu lugar, tá? E aí tem muitas parcerias estratégicas que a gente pode, inclusive aqui no Brasil, que a gente pode citar como exemplos. Mas a gente tem parcerias na área automobilística que funcionam muito bem, na área de combustíveis que funcionam muito bem. E por menos que as pessoas enxerguem isso, sabe franquia? Já ouviu falar de franquia? Franquia do Boticário, franquia da Cacau Show, franquia de um monte de coisa que tem por aí? Franquias também são consideradas alianças ou parcerias estratégicas. Por quê? Porque a gente tem, de um lado, o franqueador, do outro lado, o franqueado, e eles, com esta relação que tem um caráter temporário, não é definitivo, tá? Você pode ir renovando o contrato, lógico, mas ela tem um contrato de duração, também é considerada uma parceria estratégica. Ah, professora, mas como assim franquia, parceria estratégica? Você falou que na franquia as empresas compartilham coisas. Sim, compartilham conhecimentos, pessoas, aprendem juntas, né? E na franquia tá trocando o quê? Tá trocando sim. O franqueador, ele dedica uma remuneração, melhor, o franqueado. O franqueado dedica uma remuneração para o franqueador. Ele paga royalties, ele paga licença, alguns tipos de licença para uso de produtos ou para uso de marcas, enfim, ele paga uma parcela do faturamento e em troca, o que ele está recebendo? Em troca ele recebe consultoria da empresa, ele recebe licença para usar a marca da empresa, para usar os processos de gestão da empresa. Então, acaba sendo uma alternativa muito interessante para aquelas pessoas que querem empreender, mas que de alguma forma estão fazendo a sua primeira experiência, de alguma forma ainda estão um pouco desconfortáveis, então acaba servindo muito bem já entrar com uma marca conhecida, consolidada, e aí você tem retornos também mais garantidos. Então, pensar em parceria estratégica, em aliança estratégica, é pensar como duas empresas conseguem colaborar juntas para atingir algum tipo de objetivo. Esse objetivo novo pode ser uma criação de um novo produto, desenvolvimento de um novo mercado, desenvolvimento de um novo processo. A gente tem, por exemplo, na área da aviação aqui no Brasil, a gente tem a Embraer, mas a gente tem a Embraer se associando com várias outras empresas, fazendo parceria com várias outras empresas para desenvolver componentes do avião, para desenvolver sistemas de navegação, para desenvolver tecnologia para os aviões. A gente tem na área automobilística empresas, grandes montadoras mesmo, que se unem para fazer projetos em comum. Mas aí o que ganha, né? Que ganha aquilo que a gente já falou, ganha conhecimento, ganha escala, enfim. Ganha essas possibilidades de ter resultados melhores juntas do que separadas. Essa é a verdadeira intenção de você ter uma aliança estratégica, beleza? Bom, por hoje é só. Falta eu falar mais de uma ainda estratégia, eu vou fazer isso num outro vídeo, mas nessa daqui a gente deu uma zerada aí em integração vertical e aliança estratégica. Vou falar num outro sobre estratégia de reestruturação, que também é muito importante, principalmente em momentos de crise. Tchau, tchau, até a próxima.